Psicanálise em tempos de mudanças e transformações culturais. As novas formas de sofrimento psíquico. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a Gotas de Psicanálise, e que abordaremos psicanálise em tempos de mudanças e transformações culturais, as novas formas de sofrimento psíquico. É com grande prazer que nos reunimos aqui, mesmo que virtualmente, para mergulharmos em um tema tão fundamental e tão atual. Vivemos em um momento de profundas transformações, onde as maneiras pelas quais compreendemos e abordamos o sofrimento psíquico estão sendo radicalmente alteradas. As últimas 3 décadas testemunharam uma evolução significativa na psicopatologia, marcada tanto pelo desaparecimento de categorias clínicas, quanto pela modificação nos critérios e métodos diagnósticos. Mas o que realmente essas mudanças significam? E mais importante, como a psicanálise se posiciona diante desse cenário em constante evolução? Pretendo aqui explorar, mesmo que brevemente, os principais eixos e a lógica por trás dessas alterações significativas. Nosso objetivo não será apenas desvendar as camadas que compõem essa nova realidade clínica, mas também entender como a psicanálise pode dialogar com e se inserir neste contexto. É essencial reconhecer que a clínica psicanalítica não existe em um vácuo, mas está profundamente enraizada em um tecido social e cultural que inclui dimensões econômicas, políticas e estéticas. Essas esferas externas ao campo clínico não apenas influenciam, mas também são influenciadas pela prática psicanalítica, criando um ciclo de interação dinâmico e complexo. Além de oferecer uma visão compreensiva dos processos que redefiniram nossas formas de sofrimento, temos a ambição, muitas vezes, e precisamos ter, de refletir sobre o papel indispensável da psicanálise diante dessas transformações. Porque a psicanálise, com o seu rico arcabouço teórico e clínico, possui ferramentas únicas para enfrentar os desafios da contemporaneidade, promovendo um entendimento mais profundo do sofrimento psíquico e oferecendo caminhos para seu alívio e compreensão. Convido, portanto, todos vocês a se juntarem a mim nessa jornada reflexiva, onde buscaremos juntos compreender melhor as implicações dessas mudanças e vislumbrar o futuro da psicanálise na clínica contemporânea. Que esta videopalestra possa ser um espaço de aprendizado, de questionamento e, sobretudo, de diálogo frutífero. O desaparecimento das neuroses e a ascensão dos transtornos depressivos, a transformação da esquizofrenia em referência unitária das psicoses, a despatologização de comportamentos sexuais e identidade de gênero, bem como a discussão em torno dos transtornos narcísicos e borderlines, refletem mudanças significativas no campo da saúde mental. Estas transformações não são apenas indicativos de avanços na compreensão e tratamento das condições psiquiátricas, mas também espelham as complexas interações entre sociedade, cultura e a constituição do sujeito contemporâneo. A substituição gradual do conceito de neurose pelos transtornos depressivos como diagnósticos predominantes pode ser vista como um reflexo das mudanças socioeconômicas e culturais das últimas décadas. A neurose, com suas manifestações de ansiedade, conflitos internos, parece dar lugar a uma prevalência de sintomas depressivos que podem ser interpretados como resposta a um mundo cada vez mais marcado pela incerteza, pelo individualismo e pela pressão por desempenho.
E esse fenômeno sugere uma mudança na forma como o sofrimento psíquico é vivenciado e expresso, exigindo abordagens terapêuticas que considerem os aspectos socioculturais envolvidos. Paralelamente, a esquizofrenia consolidou-se como a referência unitária das psicoses, sendo frequentemente associada a uma ruptura radical com a realidade. E esta categorização, contudo, simplifica a diversidade das experiências psicóticas e pode contribuir para o estigma e a exclusão social dos indivíduos afetados. A tendência atual em direção a uma compreensão mais matizada das psicoses busca reconhecer a pluralidade de manifestações e a possibilidade de recuperação e integração social, desafiando visões reducionistas da doença. No que diz respeito às perversões e à despatologização de comportamentos sexuais e identidade de gênero, observa-se um movimento de reconhecimento da diversidade e da legitimidade das expressões de gênero e sexualidade. A histórica patologização de comportamentos que desviam da heteronormatividade vem sendo questionada, promovendo assim uma reflexão crítica sobre as normas sociais e os processos de exclusão. Este processo de despatologização não apenas contribui para a inclusão e o respeito à diversidade, mas também interroga os limites entre o normal e o patológico. Já os transtornos narcísicos e borderlines, juntamente com a discussão sobre o destino do eu como modelo de organização psíquica, apontam para uma preocupação com a fragilidade das estruturas de identidade em contextos de mudança rápida social e tecnológica. E esses transtornos refletem dificuldades na regulação emocional, na formação da identidade e nas relações interpessoais, desafiando as concepções tradicionais de autonomia e coesão do self. As transformações no campo da saúde mental, portanto, refletem e influenciam as mudanças culturais e sociais, apontando para a necessidade de abordagem que integrem a complexidade dos fenômenos psíquicos, socioculturais e políticos. Este panorama demanda uma reflexão constante sobre as práticas clínicas, as políticas de saúde mental e a promoção de uma sociedade mais inclusiva e consciente das diversas dimensões do sofrimento humano. É necessário entender que a compreensão da esquizofrenia como a referência unitária das psicoses representa um marco significativo na história da psiquiatria e da psicanálise. Este fenômeno pode ser compreendido à luz de transformações teóricas, clínicas e socioculturais que reconfiguraram o campo da saúde mental ao longo do século XX e o início do século XXI. A consolidação da esquizofrenia como uma categoria diagnóstica dominante não apenas reflete avanços no entendimento das doenças mentais, mas também evidencia as tensões, os desafios inerentes à prática clínica contemporânea. Historicamente, a esquizofrenia foi conceituada por Emil Kraepelin e posteriormente detalhada por Eugen Bleuler, e introduziu o termo para descrever um grupo de psicoses caracterizadas pela dissociação do pensamento, da emoção e da vontade. E esta caracterização inicial já apontava para a complexidade da condição, sugerindo uma ruptura fundamental com a realidade que viria a ser um dos critérios centrais para diagnosticar a doença. A evolução das práticas diagnósticas e terapêuticas na psiquiatria, especialmente com a adoção dos sistemas de classificação diagnóstica, como o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e a CID,
Classificação Internacional de Doenças, contribui para a padronização e a especificação dos critérios diagnósticos da esquizofrenia. Esta sistematização ajudou a delinear a esquizofrenia como uma entidade nosológica distinta, facilitando a pesquisa e o tratamento. No entanto, também levantou questões sobre a homogeneização das experiências psicóticas e a redução da complexidade dos estados psíquicos a categorias diagnósticas rígidas. E no campo da psicanálise, a esquizofrenia tem sido objeto da intensa investigação teórica e clínica com autores como Freud, Lacan, Klein, e contribuindo para a compreensão da psicodinâmica das psicoses. A psicanálise oferece uma perspectiva única sobre a esquizofrenia, enfatizando as questões da linguagem, da identidade, das relações objetais, e ao invés de ver a esquizofrenia meramente como um discurso biológico ou cognitivo, a psicanálise propõe entender as psicoses como manifestações de conflitos inconscientes profundos e falhas nas estruturas simbólicas que organizam a experiência subjetiva. A posição da esquizofrenia como referência unitária das psicoses, portanto, não é sem controvérsias. Ela implica um desafio constante para os clínicos e pesquisadores. Como manter a sensibilidade às singularidades do sofrimento psíquico, ao mesmo tempo em que se busca uma base comum para o diagnóstico e o tratamento? Ademais, a prevalência da esquizofrenia como um paradigma nosológico suscita reflexões críticas sobre o estigma associado às psicoses e a necessidade de abordagem terapêutica que promovam a recuperação e a integração social dos pacientes. A esquizofrenia, como referência unitária das psicoses, ela encapsula as tensões entre universalidade e singularidade, entre a busca por critérios diagnósticos objetivos e a necessidade de uma abordagem que reconheça a riqueza e a complexidade da experiência humana. Como psicanalista clínico, é essencial manter uma postura crítica, reflexiva, que valorize tanto os avanços científicos quanto a profundidade das experiências subjetivas dos pacientes, guiando-se sempre pela ética do cuidado e pelo compromisso com a dignidade e o bem-estar daqueles a quem servimos. Outro ponto quanto ao tema das perversões, historicamente marginalizado e patologizado no campo da psicanálise, da psiquiatria, emerge hoje como um verdadeiro campo de batalha no qual se confrontam visões e discursos divergentes sobre sexualidade, identidade de gênero e normatividade. O processo de despatologização dos comportamentos sexuais e das identidades de gênero, destacando os desafios, as implicações e as potencialidades dessa mudança de paradigma para a prática clínica e para a sociedade como um todo, é o grande desafio. Historicamente, a concepção de perversão esteve intrinsecamente ligada a uma visão patologizante da sexualidade que desviava dos padrões heteronormativo e reprodutivo. Os diagnósticos de perversão aplicado a uma ampla gama de práticas e desejos sexuais que refletia mais do que uma preocupação com a saúde ou bem-estar do indivíduo. Ele representava um mecanismo de controle social e moral que buscava delimitar as fronteiras do aceitável e do patológico. E no campo, no entanto, ao longo das últimas décadas, assistimos a uma significativa transformação no entendimento e na abordagem dessas expressões no campo da sexualidade. A despatologização dos comportamentos sexuais e das identidades de gênero pode ser entendido como uma parte de um movimento mais amplo de reconhecimento da diversidade, da pluralidade das experiências humanas. E essa mudança é impulsionada tanto por avanços científicos,
e teóricos, quanto por lutas sociais, políticas, especialmente aquelas lideradas por comunidades LGBTQIA+. E neste contexto, a despatologização não é apenas um processo de remoção de categorias diagnósticas, mas uma reavaliação profunda dos critérios e dos pressupostos que definem o que consideramos normal e patológico. No campo da psicanálise, essa transformação desafia os clínicos a repensarem suas práticas e teorias. A psicanálise, com sua rica tradição de explorar as profundezas da psique humana e os labirintos do desejo, se encontra em uma posição única para contribuir para este debate. Ao invés de se ater a noções fixas de normalidade e patologia, a psicanálise pode oferecer um espaço para a exploração e a compreensão das singularidades do desejo e da identidade, reconhecendo a complexidade e a fluidez das experiências sexuais e de gênero. Essa abordagem requer uma postura ética que privilegie o respeito, a escuta e a valorização da narrativa do sujeito. Em vez de impor categorias pré-determinadas, o papel do analista seria o de acompanhar o analisando em sua jornada de autoconhecimento, de autodefinição, facilitando um processo no qual as identidades e os desejos possam ser expressos livremente, sem o peso de julgamento ou de patologização. Despatologização dos comportamentos sexuais e das identidades de gênero, portanto, não é apenas um ajuste nos manuais de diagnóstico. É um convite à reflexão sobre as bases nas quais construímos nossas compreensões de saúde mental, da sexualidade e da identidade. Ela desafia a sociedade, a ciência e a prática clínica a abraçarem a diversidade como um valor intrínseco à condição humana, promovendo uma visão mais inclusiva e empática. Assim, as perversões, vistas agora como expressões legítimas da diversidade sexual e de gênero, transformam-se em um espaço de afirmação da liberdade e da dignidade humana. E este processo de despatologização não é isento de desafios, resistências, mas é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e tolerante, na qual todos possam viver e expressar suas identidades e desejos sem medo de estigmatização ou exclusão. A psicanálise, com sua ênfase na singularidade da experiência subjetiva, tem um papel crucial a desempenhar nesse processo, oferecendo insights valiosos para a compreensão e a celebração da complexidade do ser humano. Por fim, o debate sobre transtornos narcísicos, transtornos de personalidade, borderline e o conceito do eu como modelo de organização psíquica ocupa uma posição central na psicologia e na psicanálise contemporâneas. Esses transtornos, caracterizados por uma complexa gama de sintomas que afetam profundamente o senso de identidade e as relações interpessoais dos indivíduos, desafiam nossa compreensão sobre a organização da psique e o desenvolvimento do eu. Este texto, portanto, ele vai buscar sempre, de uma forma reflexiva, a ver esses transtornos para a teoria psicanalítica e para a prática clínica, especialmente no que tange ao destino do eu como estrutura organizadora da experiência subjetiva. Transtornos narcísicos e personalidade borderline compartilham algumas características, como a dificuldade na regulação das emoções, a instabilidade nas relações interpessoais e uma perturbada imagem de si. No entanto, elas também apresentam, melhor dizendo, diferenças significativas que refletem distintas maneiras de lidar com a dor psíquica e com o vazio interno.
O transtorno narcísico é frequentemente associado a uma inflada autoimagem, uma necessidade excessiva de admiração e uma falta de empatia pelos outros. Por outro lado, o transtorno de personalidade borderline manifesta-se através de uma instabilidade emocional acentuada, um medo intenso de abandono e um padrão de relações interpessoais tumultuadas. A discussão sobre esses transtornos nos leva a questionar o papel do eu na organização psíquica. Tradicionalmente, o eu é concebido como uma instância psíquica responsável pela mediação entre os impulsos internos e as exigências externas, desempenhando um papel crucial na manutenção da estabilidade psicológica e na capacidade de funcionar de maneira adaptativa na realidade. No entanto, nos casos de transtornos narcísicos e borderlines, observa-se uma fragilidade ou distorção no eu que se manifesta na dificuldade de interagir aspectos do self e na regulação nas emoções e das relações com o outro. E esta problemática sugere uma necessidade de repensar o conceito do eu na teoria e na prática psicanalítica. Se o eu não consegue desempenhar sua função de forma eficaz nesses transtornos, como que podemos entender sua formação, suas funções, seu desenvolvimento? A resposta a esta questão exige uma abordagem que vá além da patologia e que considere as condições de possibilidade para a emergência de um eu mais integrado e mais resiliente. A prática clínica com indivíduos diagnosticados com esses transtornos oferece um campo fértil para a exploração e a redefinição do eu. Através da relação terapêutica é possível proporcionar um espaço de acolhimento, de reflexão, no qual o paciente pode experimentar formas de relacionamento mais saudáveis e explorar aspectos de sua identidade de maneira mais profunda e integrada. Este processo terapêutico, ao focar na reconstituição do eu, pode oferecer insights valiosos para a teoria psicanalítica, especialmente no que diz respeito à capacidade do eu de se reorganizar e se adaptar diante de desafios internos e externos. Em conclusão, os transtornos narcísicos, borderlines, desafiam nossa compreensão sobre o eu e o seu papel na organização psíquica. Ao enfrentarmos esses desafios, cada um de nós é convidado a repensar teorias, repensar práticas, visando não apenas a compreensão e o tratamento desses transtornos, mas também uma reflexão mais ampla sobre o desenvolvimento, a resiliência do eu em contextos adversos. Este debate é crucial para a evolução da psicanálise e para a ampliação da nossa capacidade de promover saúde mental e o bem-estar psíquico. Ao concluirmos, portanto, esta videopalestra sobre psicanálise em tempos de mudança e transformações culturais, as novas formas de sofrimento psíquico, é essencial reconhecer que, apesar de termos navegado por temas complexos, multifacetados, o que exploramos aqui representa apenas uma fração da riqueza, da profundidade que a psicanálise oferece. É uma gota de psicanálise. A discussão em torno do desaparecimento das neuroses, a ascensão dos transtornos depressivos, a reconceituação da esquizofrenia, a despatologização de comportamentos sexuais e identidade de gênero e a análise dos transtornos narcísicos e borderline nos proporciona uma visão panorâmica sobre como as mudanças sociais, culturais, políticas influenciam e são refletidas no sofrimento psíquico. Este encontro virtual serviu como um convite para que você aprofunde ainda mais os seus estudos psicanalíticos, buscando compreender não apenas as transformações clínicas, as transformações diagnósticas, mas também as nuances
da condição humana em que o mundo em constante evolução está. A psicanálise, com seu compromisso com a exploração da subjetividade e com a compreensão das dinâmicas inconscientes, permanece uma ferramenta inestimável para abordar as novas formas de sofrimento que emergem em resposta às pressões contemporâneas. Reitero aqui o convite a todos vocês para que continuem essa jornada de aprendizado e descoberta. A psicanálise não é uma disciplina estática, ela vive e se renova no diálogo com as mudanças culturais, sociais, políticas e individuais. À medida que exploramos juntos as complexidades do sofrimento psíquico e os desafios da clínica contemporânea, cada um de nós é convidado a refletir sobre as suas próprias experiências, suas próprias crenças e práticas. Que este encontro tenha despertado em cada um a curiosidade, a paixão pela psicanálise e que possa levar adiante o desejo de aprofundar no nosso entendimento sobre as dinâmicas psíquicas que moldam nossa existência. Encorajo a vocês a continuar essa exploração, seja através da leitura, da supervisão clínica, da participação em seminários, de conferências ou engajamentos em análises pessoais. Há sempre mais a ser descoberto, mais camadas a serem desvendadas, mais conexões a serem feitas. A psicanálise, neste contexto de transformações incessantes, oferece não apenas um refúgio para o entendimento, mas também um farol que ilumina os caminhos possíveis para o alívio do sofrimento, para a promoção de uma vida mais plena e significativa. Continuemos então a enriquecer e a dar a vida aos conceitos e práticas psicanalíticas, mantendo sempre viva a chama da curiosidade e do desejo de conhecer mais profundamente a complexidade do ser humano. Agradeço mais uma vez a todos, a presença de todos aqui nesta micro palestra e espero que possamos reencontrar em futuras discussões, que esse seja apenas o início de um diálogo frutífero e enriquecedor sobre a psicanálise em tempos de mudanças e transformações culturais. Até breve.